Fala, Tchê, beleza? No vídeo de hoje, linha gel da ASICS. Fique com a gente até o final e bora correr! Começando o treino. Que todos sejam muito bem-vindos. Eu quero agradecer a todos que estão curtindo e compartilhando nossos vídeos e se inscrevendo em nosso canal. E para você que está chegando agora, vai lá e se inscreva. Sua participação é muito importante para nós. Bom, a parada é o seguinte. Recentemente eu acabei de fazer um vídeo sobre mais um tênis da linha gel da ASICS. Só que é o seguinte, cara. Com tantos tênis, muitas vezes a gente fica em dúvida em qual tênis comprar, qual o tênis ideal para o nosso estilo de corrida. Então a gente resolveu fazer esse vídeo justamente para tirar essa dúvida de vocês, beleza? Vamos lá para o vídeo então. A linha gel da ASICS é composta basicamente por 4 tênis: o Nimbus 25, o Cumulus 25, o GT 2000 na versão 12 e também o Kayano 30. Então a gente vai analisar cada um desses tênis levando em consideração apenas 2 fatores: o conforto e a estabilidade. Só que quando a gente fala em conforto, a gente está falando também em amortecimento, beleza? Então cada um desses tênis a gente vai observar o seu perfil, se dá para identificar alguma coisa só de olhar pelo seu perfil. Então, começando pelo Gel Nimbus 25, a gente nota que a sua entressola é a que apresenta mais arredondamento. Se a gente for comparar, por exemplo, ele até lembra um barco inflável, de tão arredondado que é a sua entressola. Então, no Cumulus 25, por exemplo, aqui a gente já pode perceber que a sua entressola já é menos arredondada um pouco que o Nimbus 25. Ele apresenta até algumas reentrâncias na sua entressola, beleza? E agora no ASICS GT 2000 na versão 12, você pode observar uma entressola menos arredondada ainda. Ela até dá a impressão de ser a mais baixa entressola de todos os tênis aí. Gel Kayano. Aqui também você tem uma entressola não tão arredondada. A gente apresenta também reentrâncias, vincos nas laterais do tênis. Então a gente pode perceber o seguinte: de todos eles, aquele que apresenta uma entressola mais arredondada, mais tipo balão, vamos dizer assim, é justamente o Nimbus 25. Agora a gente vai analisar um outro aspecto. A gente vai ver o tênis visto por trás, a entressola sendo vista por trás. Essa entressola aqui é justamente o Nimbus 25. Então, nesse tênis a gente pode perceber que a entressola realmente ela é bem arredondada e vai até o seu solado. E aqui onde termina a entressola, onde começa e termina a entressola, você pode perceber que é quase rente. Ou seja, tênis mais estreitos, eles são mais instáveis, ou seja, eles têm pouca estabilidade. Olha só a diferença no Cumulus 25. Perceba que aqui já não apresenta tanto arredondamento na entressola, e aqui você pode perceber que onde termina a entressola, na parte de baixo, ele dá uma chapada, ele tem uma curvatura aqui de menos que 90 graus. Ou seja, parece um trapézio, entendeu? Uma base muito mais larga que onde começa a entressola. Então, ele se torna mais estável que o Cumulus 25. Já o GT 2000, olha só. Aqui você pode observar que a base do tênis, a entressola, ela é bem achatada quase, né? Então ele tem uma base bem mais larga. Então você pode observar que aqui esse tênis realmente parece, visto por trás, parece um triângulo. Ou seja, uma base bem mais larga do que onde vai o seu tornozelo, por exemplo, né? Então aqui você tem uma estabilidade ainda maior que o restante do tênis. E o Kayano?
O Caiano você pode observar o seguinte, cara. Olha só, parece que o seu pé está afundado na entressola, ou seja, uma base bem mais firme que os demais tênis. Ou seja, você tem aqui uma entressola bem mais alta, mas na verdade ela não é tão alta assim. Só que o seu pé ele fica mais fixo dentro da entressola. Aparentemente o pé parece que está dentro da entressola, né? Então assim você pode observar que praticamente ele confere muito mais estabilidade que os demais tênis. Tranquilo? E o último item que a gente vai analisar é o solado, começando com o Nimbus 25. Olha só a quantidade de borracha que você tem. As áreas de contato com o chão, no calcanhar e no antepé. Então esse tênis tem praticamente um solado bem mais simples que os demais tênis aí. Tranquilo? Comparando então com outro tênis, a gente vai ter o seguinte, olha só. Vamos lá para o solado do Cumulus 25. Olha só que bacana, cara. O solado do Cumulus 25, ele é mais especial porque ele apresenta essas reentrâncias que parecem ventosas, né? Ou seja, parece que ele gruda no asfalto e puxa o chão para trás, tranquilo? E te joga para frente, consequentemente. Vendo esse solado pela primeira vez, me deu a impressão de ser a banda de rodagem de algum pneu que eu já tenha visto em algum momento, né? Ele apresenta bastante aderência ao solo, né? Muito mais, é lógico, do que o Nimbus 25. O próximo tênis que apresenta esse solado é do GT. Olha só, enquanto que os outros tênis tinham mais borracha apenas no calcanhar e no antepé, esse aqui já apresenta borracha na parte de dentro do pé também. Tranquilo? Ou seja, geralmente para pronadores, esse tênis já é melhor porque quando pega a parte de dentro dos pés, ele também tem borracha. Em toda a região, em toda a parte interna dos pés. É bem interessante isso aí. E se você vê o solado do Cayano, aí você fecha, né, a situação. Aqui você pode perceber que tem muito mais área emborrachada. E você pode ver ali na região do arco do pé, né, uma parte cinza. Aquilo é um reforço justamente para pronadores. Ou seja, ali ele apresenta mais resistência para quem geralmente prona o seu pé, pisa com a parte de interna dos pés. Beleza? Então, se a gente observar todos esses fatores, a gente pode perceber o seguinte. O mais confortável é o Nimbus 25. Porque ele é alto, ele apresenta então muita espuma e ele é estreito, ele tem uma base estreita. Então isso faz com que o tênis seja muito confortável, porém pouco estável. Tranquilo? E o que tem a ver? Qual que é o problema da estabilidade? O tênis, ele não pode chegar e cair no chão de qualquer jeito. Ele tem que chapar no chão, entendeu? Reto. Se você cai assim, você está pisando com a parte externa do tênis. Se você cai assim, você está pisando com a parte interna, entendeu? Então, o tênis no solo, seus pés no solo, não pode fazer esse movimento lateral aqui, ó, porque isso tem riscos de torção. E quanto mais espuma tem, você tem menos estabilidade. Se você quer comprovar isso, experimenta tentar correr num colchão, por exemplo, colchão de espuma. Você não consegue firmar os pés, certo? Então, isso é estabilidade. Tranquilo? Então, assim, o Nimbus 25, então, é o mais confortável, porém, menos estável. O Cumulus melhora a estabilidade e reduz o conforto. O GT é mais estável, porém menos confortável. Você pode perceber que a entressola é chatinha, se vendo por trás, né? Tem uma base bem mais firme, bem mais chapada em relação ao solo.
Então ele não faz esses movimentos laterais, tranquilo? Então assim, só que com certeza ele tem uma pisada mais seca, né? Porque tem menos espuma. Então o Kayano 30 é o tênis que apresenta maior estabilidade entre todos. Você percebe aquela entressola mais alta, porém você percebe também que os pés se encaixam nessa entressola, fazendo com que ele dê mais firmeza e os pés não fiquem fazendo esse movimento ali durante as passadas. Tranquilo? E assim, além disso, o Kayano 30 apresenta aquela questão, né? O sistema 4D Guidance System. E já o GT também apresenta o sistema 3D Guidance System. A diferença entre ambos é que justamente o Kayano ele apresenta reforço ali no arco do pé, tornando esse tênis o mais ideal para corredores pronadores. Por ser mais estável, né? Ele é menos confortável, ele tem uma pisada mais seca um pouco. Não assim tão perceptível. E também ele se torna um pouco mais pesado que todos os outros tênis. Na minha opinião, qual tênis eu escolho? Eu escolho, pelo design e tudo mais, o Cumulus 25. Não que o Nimbus 25, para mim, seja muito estável. Eu correria numa boa com o Nimbus 25, né? Só que eu prefiro ter um pouco mais de estabilidade e menos conforto um pouco, tranquilo? Se eu fosse usar um tênis muito macio, que tivesse realmente muito conforto, então eu optaria justamente pro Nova Blast, na versão 4 que já deve estar saindo por aí. Ou já saiu, se eu não me engano. Segundo nosso amigo Alan Souza, ele já está presente em alguns mercados por aí. Tranquilo? Mas eu não gosto de tênis muito instáveis, não. Eu prefiro uma certa estabilidade, né? Então eu acho assim, o tênis mais básico, assim, que apresenta estabilidade, apresenta amortecimento, justamente é o Cumulus 25. Eu não achei tão confortável quando eu testei o Kayano 30, então o Kayano 30 eu acho que tem muito excesso, né? Ele tem muita coisa ali e tal que talvez eu acho, na minha opinião, é lógico, eu acho que é desnecessário, tá joia? Lembrando o seguinte, essa ordem Nimbus 25, Cumulus 25, GT 2000, Kayano 30, isso aí tem estabilidade crescente e também o conforto é decrescente. Quanto mais estável, menos conforto e vice-versa. Beleza? Mas eu quero saber de você, cara. Coloque aí nos comentários qual é o seu tênis. Nimbus 25, Cumulus 25, GT 2000 na versão 12 ou Kayano 30? A sua participação é muito importante para nós. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Aproveita e dá uma olhada lá no nosso Instagram e seja nosso seguidor. Eu vou ficando por aqui e marco encontro com vocês no próximo vídeo. Um forte abraço a todos e bora correr!